É isso aí, a gente vai continuar conversando um pouquinho nessa série de mensagens. Nós temos, no mês de outubro, pensado um pouquinho sobre esse tema no limite. O que a gente tem conversado? Nós temos entendido que por diversas circunstâncias em nossas vidas, talvez algumas vezes pelo acúmulo delas, pelos encontros de circunstâncias externas em nossas vidas, nós somos muitas vezes levados ao limite. Talvez uma circunstância ou outra acontecendo em momento isolado, não, mas pelo acúmulo, pela correria, pelos afazeres, muitas vezes a nossa vida é levada a uma situação de estresse, um esgotamento, algumas vezes levado até mesmo à depressão. Isso é válido porque para nós seres humanos fica notório, fica claro a nossa limitação, fica notório, fica claro o quanto nós temos aí um limite em nossas vidas. O problema é que às vezes essas circunstâncias nos levam a esse limite. O problema é que muitas vezes a circunstância às vezes faz com que extrapole-se o limite. O último fio dessa corda seja arrebentado. A gente vem conversando sobre isso. No primeiro domingo nós observamos a vida do Moisés, servo de Deus, vivendo íntima comunhão com Deus, mas como algumas pessoas que viviam ao redor dele levaram Moisés a viver no limite. E é impressionante como nossas vidas, algumas vezes pessoas nos conseguem sim levar ao limite, ou algumas vezes ultrapassar o nosso limite. Tenho certeza que nas nossas vidas, em algum momento ou outro, já existiram pessoas assim. O interessante foi o que Deus ensinou para Moisés, o que nós aprendemos com Moisés. Qual foi a atitude de Moisés quando ele foi levado ao limite? Ele orou a Deus por essas pessoas. E mesmo estando em intimidade com Deus, ele se aproximou mais ainda de Deus. Ele buscou mais ainda a vontade de Deus. Semana passada nós conversamos sobre o profeta Elias. Mais uma vez, um homem com extrema intimidade com Deus. Capítulo 17, 18, 19, no primeiro livro de Reis, mostra que Elias é um homem de muita oração. E Deus está usando ele através das orações. Deus está usando ele através do poder dele proclamar a palavra para comunicar o evangelho do Senhor, para comunicar as verdades do Senhor ali, para confrontar o povo de Israel, confrontar o pecado do povo, confrontar o reinado naquela época. Mas é interessante que Elias, no auge desse momento de intimidade com Deus, ele se encontra também no momento de estresse, no momento de viver no limite, a ponto de pedir a própria morte, quando ele é ameaçado por Jezabel, que iria matá-lo. Elias vivendo intimidade com Deus, mas em determinado momento ele teve medo. Deus se apresenta para ele dizendo: Elias, não é pela sua força, sou eu que cuido de você, sou eu que tomo conta da sua vida, a sua história faz parte de um projeto que eu tenho, estou tomando conta de você. E a palavra do Senhor vem nos ensinar isso. Há momentos na nossa vida, há notícias que nós recebemos, que nós nos deparamos, sentimos medo, ficamos fragilizados, mas é importante nos lembrar desse Deus que cuida de nós. A palavra de Jesus que nos ensina o seguinte: não vos afligidos, entreguem a Deus os nossos medos. O próprio Jesus disse o seguinte: confie em Deus, confie também em mim. Nós temos que entender que a nossa história faz parte do projeto de Deus. Tudo isso fica muito claro para a gente, algumas circunstâncias que nós temos martelado aqui quando a gente fala sobre viver no limite. Uma delas é o fato de que viver no limite não significa exatamente que a gente está vivendo uma vida de pecado. Porque muitas vezes é esse o rótulo que a gente recebe: você está assim que está no pecado, certeza, vamos ver esse pecado na sua vida. Moisés e Elias estavam vivendo em íntima comunhão com o Senhor. Mesmo assim, foi levado a viver no limite. Outra circunstância, o que nós temos conversado aqui quando a gente pensa no limite, é alguns conselhos bíblicos, alguns conselhos divinos para as nossas vidas, como a gente pode agir, como Deus nos instrui quando a gente está vivendo no limite. Mas isso não anula a possibilidade, até mesmo a necessidade, de muitas vezes, quando estamos vivendo no limite, buscarmos o auxílio de um profissional, talvez na área de psicologia ou na área de psiquiatria, para nos ajudar. Ele pode ser usado como instrumento nas mãos de Deus, para que saiamos do momento de limite que nós estamos vivendo. Então eu não quero que a gente saia daqui dizendo: aprendi na igreja presbiteriana,
lá de Pirassununga que isso basta. Não. Muitas vezes há de ser necessário buscarmos uma ajuda profissional, e isso tem que estar muito claro nas nossas mentes. Hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre esse contexto de vivermos no limite. E se tem uma coisa talvez que nos leva a viver no limite, é quando a gente se depara com algo que nos decepciona. Já se decepcionou alguma vez na vida? Já se decepcionou com alguém na vida? Se você nunca se decepcionou com alguém, talvez você não é casado. Porque se você for casado, já se decepcionou com alguém. Pode olhar para minha esposa. Ela olhava assim e falava assim: meu Deus, eu vou casar com esse homem, pastor, servo de Deus. Meu casamento vai ser um mar de rosas. O problema é que toda rosa tem um espinho. A cara de alegria dela de ser casada comigo, né? Há decepções. Não tem jeito. Na vida nós sofremos decepções. Porque a gente projeta que talvez o meu casamento seja o melhor casamento do mundo, aquela pessoa seja a melhor pessoa do mundo, aquela circunstância seja a melhor circunstância do mundo. E aí nem sempre acontece da forma que nós imaginávamos. E aí nós sofremos decepções. Mas tem um agravante. Algumas vezes, como foi dito na liturgia, a gente acaba se decepcionando com Deus. Eu não sei, Deus tem uma mania, que eu já falei, isso é pouquíssimo. Deus tem uma maneira de fazer as coisas do jeito dele, e não do nosso jeito. Eu falo para Deus quando eu estou com um problema, eu oro para Deus, eu dou umas ideias para Deus para resolver meus problemas. É só Deus ouvir, fazer o que eu falei para Ele fazer, que acabou. Deus está com um problema financeiro, e eu não jogo na Mega Sena, mas faz eu ganhar sem jogar. Olha que bênção, que milagre. Imagina o testemunho que a gente poderia dar. É só Deus ouvir o conselho que eu estou dando para Ele e agir de acordo com o que eu falei para Ele agir, que acabou o problema. Mas Deus tem uma mania de vez em quando não querer fazer as coisas do jeito que eu falei para Ele fazer, de não aceitar os meus conselhos, de não seguir aquilo que eu falei para Ele. Olha, falar para você, viu? Não sei você, mas eu já me decepcionei com Deus várias vezes. Mas muitas vezes, estou achando que vou ficar doente. Eu oro para Deus e fico doente. Olha, Deus não podia ter feito assim, me curado. Eu oro para Deus que eu estou precisando de um emprego, ou estou precisando de um aumento de salário. Na próxima semana eu sou mandado embora. Aí, que decepção, hein, Deus? Você podia, pronto, estralar de dedo, resolver meus problemas. E olha, já me decepcionei muito com Deus. Só eu. Vai dizer que a gente às vezes não tem esse sentimento. Vamos conversar. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4. A gente vai ler os 11 versículos desse capítulo 4 de Jonas e ver como Jonas também se decepcionou com Deus e o que Deus estava ensinando para ele nesse contexto. Você pode ir aí, ligar seu smartphone se você quiser, ligar seu celular. Profeta Jonas, capítulo 4, a gente vai ler o capítulo 4 inteiro. Diz o seguinte, assim, a palavra do Senhor: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Daqui a pouco eu vou explicar por causa do quê. Ele faz um link com o capítulo 3, a gente vai explicar daqui a pouco. Então, porque ele ficou com raiva e muito aborrecido, então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi isso que fiz, por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce, sentou-se. Depois construiu um abrigo, sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de
Jonas, para que ele desse um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Jonas ficou muito satisfeito com a planta, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. E então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão por estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Quando ele fala ali 120 mil crianças inocentes, ele está dizendo assim: 120 mil pessoas que não têm discernimento de distinguir a diferença entre mão direita e mão esquerda. O que está acontecendo no contexto de Jonas? Capítulo 1, Deus chega para Jonas e fala: Jonas, levanta-se. Jonas é um profeta do Senhor, um profeta verdadeiro do Senhor, que conhece o Senhor, tem intimidade com o Senhor. Deus fala para Jonas: Jonas, se levanta, vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela. O pecado naquela cidade chegou até mim, está me aborrecendo, prega contra aquela cidade. Jonas conhece a Deus, Jonas tem intimidade com Deus, ele revela isso no texto. Ele sabe que se ele pregar para Nínive, pode ser que esse povo se arrependa, se converta, pode ser que Deus venha e perdoe o pecado daquele povo e não queira mais castigar aquele povo. Qual é o problema de Jonas falar isso para Nínive? Nínive é uma cidade da Síria. Os assírios eram inimigos do povo de Israel. Em determinado momento, os assírios fizeram do povo de Israel um povo cativeiro. O povo de Israel foi um povo escravo do povo da Síria. O povo de Israel foi um povo escravo de Nínive. Agora Deus pede para Jonas pregar lá. Jonas fala: não. Jonas foge para a cidade de Tarsis, foge para a Espanha, foge da presença do Senhor. Nessa fuga, quando ele pega um navio para Tarsis, grande tempestade no mar, quase afunda o navio. Os marinheiros ali tiram: a mamãe mandou eu bater nesse daqui e cai com Jonas. O que você fez, Jonas? Aí Jonas falou: olha, eu sou adorador do Deus, criador dos céus e da terra e do mar, e estou fugindo dele. O pessoal fala: Jonas, você é doido, você vai fugir do Deus que criou os céus e a terra e o mar, o que a gente vai fazer com você? Jonas fala: me jogue no mar. E o texto bíblico no capítulo 1 fala que Jonas é lançado ao mar. Deus manda um enorme peixe e abocanha Jonas e engole Jonas. Capítulo 2 mostra a oração de Jonas. Uma oração de Jonas falando: Deus, me tira daqui. Sabe aquela coisa muito de crente, quando a gente está complicado com essa situação, está apertando o calo? Deus, me tira daqui, eu prometo que o Senhor me tirar daqui, eu vou ser bonzinho. Jonas fala para Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que vou obedecer ao Senhor, vou cumprir a tua palavra, eu prometo que o Senhor me tirar daqui, eu vou louvar o Senhor para sempre. Aquelas coisas que a gente fala muito para Deus quando a gente quer alguma coisa. Jonas, igualzinho a gente, fez isso. A palavra de Deus fala no final do capítulo 2, então, que Deus dá uma ordem para esse grande peixe vomita Jonas na praia. No capítulo 3, Deus fala para Jonas: você prometeu, agora você vai cumprir. Vai para Nínive, prega contra aquela cidade. Capítulo 3 diz que uma pessoa normal caminhando pela cidade de Nínive levaria pelo menos 3 dias para cruzar toda aquela cidade. Interessante que Jonas deveria caminhar a cidade e pregar ao mesmo tempo. Jonas faz isso em um dia. Capítulo 2, eu prometo que vou obedecer tudo que o Senhor disser. Capítulo 3, em um dia, ele percorre e prega uma cidade que caminhando levaria 3. Você percebe que Jonas faz a coisa bem mal feita. Mas para o terror dele, no final do capítulo 3, aquela cidade inteira entra em prantos, pede perdão a Deus. O capítulo 3 termina no versículo 10 dizendo que Deus perdoa aquela cidade, decide não fazer mais mal algum para aquela cidade. E aí entra o capítulo 4, versículo 1 dizendo: por causa disso, porque Deus perdoou aquela cidade, porque Deus decidiu não fazer mais nenhum mal para aquela cidade, Jonas ficou com muita raiva e muito aborrecido. O aborrecimento de Jonas era tão grande que no
versículo 3 ele diz o seguinte: agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Tudo isso porque no capítulo 3, versículo 10, Deus viu o que eles fizeram, abandonaram seus maus caminhos, então mudou de ideia, não castigou a cidade como tinha dito que ele iria fazer. Jonas falou: eu sabia que isso ia acontecer. Deus não castigou essa cidade. Qual é o problema de Jonas com tudo isso? Imagine só, Jonas estava dizendo: Deus, eu quero na verdade é que essa cidade morra, eu quero que essa cidade se dê mal. Aí Deus vai lá e ainda abençoa essa cidade. Imagine se isso acontecesse com a gente. Sempre tem aquela pessoa, você deve ter alguém que você não tem muita simpatia, alguém talvez no seu emprego, seu vizinho, sua família, que humanamente falando a gente fala: oh Deus, quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor, queimaram a sua cabeça, então quis morrer e disse: para mim melhor morrer do que viver. Deus só não mata a cidade de Nínive, como no final das contas dá a impressão que ele está castigando Jonas. Se sou eu falo assim: Deus, não é querendo lembrar o Senhor de algumas coisas, mas o pastor sou eu, o Senhor está castigando o pastor, e a pessoa que o Senhor devia castigar, o Senhor não está. O Senhor esqueceu que eu sou o pastor e ele não é? Eu sou o ungido do Senhor e ele não é? O Senhor, parece que ele está abençoando os ninivitas e castigando Jonas. A decepção de Jonas é porque Deus não age de acordo com aquilo que ele havia premeditado, de acordo com o que ele havia pensado. Só tem mais um probleminha aí. Sabe como os ninivitas, como o povo da Síria fazia para tirar o povo de Jerusalém, levar cativeiro até a Síria? Naquela época não tinha meio de transporte, eles tinham que caminhar. Eles pegavam os homens, faziam desses homens prisioneiros, pegavam uma única corda, faziam esses homens ficarem em fila indiana, amarravam a cabeça, o pescoço desses homens, a corda saía e amarrava as mãos. Essa corda saía e o homem da frente amarrava o pescoço e as mãos. A corda saía para o homem da frente, amarrava o pescoço e as mãos. E assim fazia uma fila indiana. E aí caminhavam na direção da Síria. Na caminhada, por vários dias, às vezes até semanas, sem comida, sem bebida, muita fraqueza, naturalmente um ou outro ia a óbito. Então você tinha ali próximo a você um amigo, talvez um pai, um irmão, alguém que tinha ido a óbito na sua frente. E aí ele falava: ó, morreu um aqui. Os assírios falavam assim: se vira, continua caminhando, carrega esse corpo que morreu, você vai carregar ele contigo. Você vai dormir do lado desse corpo e depois de alguns dias, caminhando no sol de 40, 50 graus, aquele corpo entrando em estado de putrefação, e você caminhando ali. E aí Jonas, o desejo de Jonas é que os homens que fizeram isso com eles morram. Mas Deus vai, perdoa e abençoa esses homens, e aparentemente castiga Jonas, faz algo pesado na vida de Jonas. Algumas vezes parece que é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Deus, eu pedi uma bênção, o Senhor não deu uma bênção. Eu pedi a cura, a enfermidade aumentou. Eu pedi um aumento de salário, agora na verdade eu perdi o emprego. Eu não entendo. A gente está falando de Jonas, um homem que intimidade com Deus, um profeta do Senhor. Mas dá uma olhada, porque Jonas está irado, porque Deus perdoou e salvou os ninivitas. Mas quando a gente olha no capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10, quando Jonas está na barriga do peixe, o final da oração dele é justamente sobre isso. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. A raiz da amargura de Jonas, a raiz do pensamento de Jonas, de que Jonas, Deus estava sendo injusto com Jonas, a decepção de Jonas parte da ingratidão de Jonas. A raiz da amargura de Jonas parte da ingratidão, porque Jonas está olhando e está observando a única coisa que Deus não deu para ele, esquecendo de todas as outras coisas que Deus havia dado para ele. No capítulo 2,
Jonas está louvando a Deus, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que pode nos salvar, e eu te agradeço por isso. No capítulo 4, porque Deus salvou, Jonas está irado com Deus, porque o Deus que pode salvar, e Deus acabara de salvar Jonas da barriga do peixe. Jonas se esquece daquilo que Deus fez por ele e reclama daquilo que Deus não fez por ele. Você percebeu que a nossa decepção e a nossa ingratidão com Deus gira justamente em torno disso? A gente se esquece de tudo aquilo que Deus nos deu e simplesmente reclama daquilo que Deus não nos deu. Tem um hino muito interessante que a gente costuma cantar aqui na igreja de vez em quando, se eu não me engano, é o 177. O refrão dele diz o seguinte: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e ficará surpreso quanto Deus já fez. Só que essa não é a nossa prática. Normalmente a gente não conta as bênçãos, a gente dá ibope para reclamação. Talvez hoje na hora do almoço você chegou na sua casa e falou assim: puxa vida, frango assado de novo. Eu não queria frango assado, hoje eu queria uma costela assada. Em vez de a gente agradecer o frango, a gente reclama do que eu queria, mas não tem. Isso não é muita gente? Eu estou reclamando do calor vários dias. Eu não gosto de calor, né? Eu me sinto melhor no frio. Mas se deixar, eu só reclamo. Só que eu não lembro de agradecer, por exemplo, de sexta para sábado caiu um pedaço, uma chuva. Eu não lembro de agradecer que eu tinha um telhado sobre a minha cabeça que me protegeu dessa chuva. Quer ver como a gente não dá bola para algumas coisas para a gente que quase não tem valor? Essa semana eu estava vendo uma reportagem, uma igreja presbiteriana de Belo Horizonte ajudou a cavar um poço artesiano lá no Nordeste, no lugar árido do Nordeste. E aí cavou um poço artesiano ali, e aí começou a jorrar água, e aí calcularam 36 mil litros de água por hora. E aí a pessoa foi entrevistar uma senhora que morava naquele local e perguntou para ela assim: quantos anos a senhora tem? Ela tem 60 anos. Aí perguntou para ela assim: alguma vez a senhora já teve água encanada na torneira dentro da sua casa? Ele falou: nunca. Sempre que eu precisei de água, eu tinha que andar quilômetros, pegar um balde de água com barro e trazer para minha casa e deixar decantar o barro para beber a água, para fazer comida. Ele falou: e agora? O que significa ter água encanada na sua casa? Ela olhou para ele e falou assim: isso é um milagre de Deus. 60 anos, pela primeira vez, eu vou ter água encanada dentro de casa. Algo que normalmente a gente desperdiça, algo que normalmente a gente joga fora. Essa mulher está dizendo assim: é um milagre de Deus na minha vida. Você tem raiva assim como eu de criança mimada? Eu não suporto muito criança mimada, né? Criança tem tudo. Você fala um não para ela, ai meu Deus, meu mundo acabou, né? Vamos ser sinceros, Deus mima muita gente, né? A gente tem muitas bênçãos que Deus nos dá. A misericórdia do Senhor se renovou mais essa manhã em nossas vidas, essa causa de não sermos consumidos. O ar que a gente respira, alguma vez chegou uma conta na nossa casa dizendo: esse mês você inalou não sei quantos metros cúbicos de oxigênio, você é nos dado gratuitamente, Deus nos abençoa. Mas normalmente eu tenho capacidade de ver: Deus, eu queria trocar de carro, eu não consegui trocar de carro esse mês, fui extremamente chateado com isso. Deus fala para a gente: mas peraí, a comida que você comeu, a bebida que você bebeu, a saúde que você está tendo, a vida que você está tendo, o fato de você não ter morrido, o fato de eu estar te abençoando, não, mas o carro que eu não troquei. A gente normalmente tende a dar ibope para aquilo que a gente acha que faltou, e esquece de agradecer aquilo que Deus tem feito e abençoado as nossas vidas. Jonas está achando um absurdo, porque Deus não atendeu esse pedido, mas esqueceu que no capítulo 2 Deus tinha atendido no pedido dele. A amargura e a decepção de Jó faz parte da ingratidão que Jó tem diante do Senhor. Muitas vezes a nossa decepção diante de Deus faz parte dessa ingratidão que nós temos diante do Senhor, de não compreender esse Deus que na verdade nos sustenta. A gente sempre sabe olhar para a grama do vizinho que é mais verde do que a nossa, mas não sabe reconhecer que Deus tem nos sustentado. Talvez a gente reclamou: puxa, frango assado hoje de novo no almoço, macarronada com frango de novo, enquanto as pessoas não tinham nem isso para comer. Uma mulher dizendo que água encanada na casa dela, depois de 60 anos, é um milagre de Deus. Normalmente a gente gasta, desperdiça isso sem a menor consequência em nossas vidas. E a gente não lembra de agradecer a Deus essa bênção que nós temos em nossas vidas.
Mas o texto continua, porque a raiz da amargura de Jó não está simplesmente, de Jonas, não está simplesmente no fato dele não reconhecer tudo aquilo que Deus tem dado para ele. Está no fato dele ser mimado por Deus e Deus abençoar demais ele. E agora quando Deus, no versículo 10, no versículo 11, está dando uma missão para ele. Então o Senhor Deus disse, depois que ele falou que queria morrer, porque o sofrimento dele estava muito grande, então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu uma noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mesmo assim tem pena dela. Então eu, por muito mais razão, devo ter pena da grande cidade inimiga. O texto de Jonas termina aqui, a gente não tem a resposta do que aconteceu com a vida de Jonas. A gente não sabe se Jonas melhorou ou piorou depois disso, se ele compreendeu o que Deus estava falando para ele. Isso é muito simples. Não tem a resposta do texto de Jonas, porque Jonas, nesse caso, somos nós. Deus está dando para a gente, Deus não quer agora a resposta de Jonas, Deus quer a resposta da gente. O que Deus estava mostrando para Jonas? Jonas estava se achando assim, o centro das atenções, dizendo, olha Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Em vez de o Senhor castigar os ninivitas, o Senhor está me castigando. Jonas estava olhando para si mesmo e tendo pena de si mesmo, achando ele um mero coitado. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Só que ele não estava entendendo que aquilo não era um castigo meramente de Deus como uma vingança, mas era o amor de Deus direcionado na direção dele. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte, que pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Deus estava olhando para Jonas dizendo, Jonas, eu não estou me vingando de você, mas eu estou corrigindo você porque eu amo você. Eu estou corrigindo você porque eu aceito você como meu filho. Jonas estava olhando para aquilo, decepcionado com Deus, falando, Deus, por que o Senhor me faz sofrer desse jeito? Coitadinho de mim. Deus está dizendo assim, não é isso. Eu te amo. Eu estou corrigindo você. A decepção de Jonas parte do princípio de ele não compreender esse amor de Deus na vida dele. Quem é pai aqui? Qual é o maior desejo que nós temos para os nossos filhos? Vê-los felizes ou vê-los crescendo e amadurecendo? Eu sou pai não faz muito tempo, mas quase 3 anos que nós somos pais. Carlinhos. Pedro chegou em casa com 9 anos de idade. Nós adotamos ele. 9 anos. E ele, como toda criança saudável de 9 anos de idade, menino, gosta muito de videogame. Você quer ver ele feliz? É ter a oportunidade de jogar videogame. Ele adora. E aí, nós tivemos a oportunidade, a alegria de poder, em determinado momento da nossa história, dessa curta história que nós temos com ele, de dar um videogame para ele. E nós demos um videogame para ele. E ele ficou muito feliz com isso. Passado algum tempo, como qualquer criança saudável normal, começou a abusar da nossa vontade. E começou a precisar de um corretivo. O videogame deixava ele feliz, mas a nossa preocupação com ele era a maturidade, disciplina quanto outro. Um belo dia, depois de um abuso constante da nossa vontade, com muita calma, cheguei em casa, coloquei o Pedro no quarto dele, fui até o videogame, peguei o videogame dele, com muita calma, levei no quarto dele e coloquei o videogame no chão. Levantei, com muita calma, peguei o tablet dele, coloquei o tablet dele no chão. Com muita calma, fui na minha caixa de ferramenta, peguei o martelo, com muita calma, martelei o videogame, o tablet dele assim, seu moleque! Com muita calma. Ele ficou desesperado. Acabamos com a alegria dele. E ainda a gente fez ele varrer o quarto depois, jogar tudo fora. Picotamos. Mas pastor, você não está preocupado também. Olha só o que jogou dinheiro fora. Aí eu olhei para ele e falei assim, Pedro, porque a gente te ama, porque você é nosso filho, eu quero ver você melhor do que você está sendo. Por isso que eu estou fazendo isso com você, por amor a você, porque nós temos você como nosso filho. Mais do que vê-lo feliz, eu quero vê-lo como um homem que louva o Senhor. Jonas olhou para aquilo que estava acontecendo na vida dele e falou, olha o que o Senhor está fazendo comigo, como se ele fosse um coitadinho. E Deus estava olhando para Jonas e dizendo, Jonas, eu te amo, por isso que eu estou te corrigindo, por isso que eu estou te disciplinando. Muitas vezes, a
A nossa decepção com Deus parte da nossa ingratidão ou parte da nossa falta de compreensão de um Deus que não nos penaliza com vingança, mas um Deus que nos ama, que nos aceita como filho, e porque assim nos ama, nos corrige. A palavra do Senhor, quando ela nos ensina que Deus tem o melhor preparado para aqueles que o amam, não está dizendo que é o melhor para nos fazer felizes, mas é o melhor para nos fazer homens e mulheres que adoram esse Deus e gozam eternamente da presença dele. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa felicidade, mas Deus tem um compromisso com a nossa maturidade. Ele quer nos ver crescer, quer nos tornar melhores homens, melhores mulheres, que adoram a Deus, que conhecem e desfrutam da oportunidade de viver eternamente com Ele. Talvez nós nos decepcionamos com Deus, mas dá uma olhada se talvez não é ingratidão da nossa parte, ou se talvez não é falta de compreensão de um Deus que nos ama, que está simplesmente nos corrigindo e extraindo o melhor das nossas vidas, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Eu não sei como nós chegamos aqui hoje, eu não sei como foi a nossa semana, quais foram as notícias que nós recebemos essa semana, ou que nós vamos receber. Eu não sei quantas delas nos fizeram nos decepcionar com Deus, nos levar ao limite, talvez estourar aquela corda. Mas talvez a gente possa olhar para a nossa história, entender um Deus que cuida da nossa história, entender um Deus que nos sustenta, entender um Deus que nos ama, entender um Deus que, acima de tudo, quer o melhor para nós e sempre faz o melhor para aqueles que o amam. É isso que Cristo Jesus fez por mim e por você naquela cruz, e é isso que Ele faz por nós até nos dias de hoje. Eu quero convidar você a fechar os olhos, venhamos abaixar as nossas cabeças.